O que você acharia de receber R$ 2.000 todos os meses sem precisar ter trabalhado a mais e o melhor, sendo um salário extra e isento do imposto de renda? Seria incrível, não é mesmo? Por isso, eu vou te mostrar o quanto você precisaria ter investido no fundo imobiliário GARE11 para receber R$ 2.000 de dividendos todos os meses. Quando estamos falando sobre construção de patrimônio, o principal objetivo é investir o seu dinheiro em bons ativos que te entreguem uma boa rentabilidade, valorização e, claro, distribuição de lucros no longo prazo. E uma das melhores oportunidades que temos hoje seria através dos segmentos imobiliários, mais especificamente dizendo, nos fundos de investimentos imobiliários. E no final deste conteúdo, eu vou deixar um vídeo explicando de uma forma bem simples e bem mais detalhada como funciona um fundo imobiliário e quais são os 5 melhores indicadores que você precisa utilizar para avaliar e se tornar sócio de um bom imóvel. E o principal objetivo de investir na bolsa de valores é justamente construir uma renda passiva para que no futuro você possa viver de dividendos e atingir a tão sonhada liberdade financeira. É claro que você nunca deve investir somente em um único ativo da bolsa de valores, pois quanto melhor estiver diversificado o seu dinheiro, melhor a sua carteira de investimentos irá performar. E antes de eu mostrar os cálculos do quanto você precisaria ter investido para receber R$ 2.000 de dividendos, eu vou te explicar quais são as 3 principais formas de ganhar dinheiro com os fundos imobiliários e fazer uma análise dos seus indicadores principais. E para ganhar dinheiro com os fundos imobiliários, você pode ganhar com a valorização do ativo. Ou seja, se você comprou uma cota de um fundo por R$ 10 e daqui 6 meses ela valorizou e agora está valendo R$ 15, significa que ela valorizou em 50%. Então, se você for vender, você vai ter um lucro de R$ 5 por cada cota. E tome bastante cuidado, pois a única coisa que está isenta do imposto de renda são os dividendos. Quando você realizar a venda de um fundo imobiliário, você precisa apurar um imposto de 20% sobre a valorização e pagar a DAF. Ou seja, teve lucro, tem que apurar. Você mesmo precisa fazer esse cálculo. Então, se você lucrou R$ 5, o seu imposto seria de R$ 1. E para emitir essa DAF, você precisa acessar a Receita Federal online mesmo e ir onde está escrito Sicalc e fazer o preenchimento das informações, que, diga de passagem, é bem simples. A segunda maneira de lucrar seria através dos dividendos, sendo este a distribuição do lucro líquido com todos os investidores. E quanto maior for o seu número de cotas, maior será o seu dividendo. Então, como exemplo, o GARE11 ele distribuiu 8 centavos por cada cota no último mês. Isso significa que se você tiver uma cota, você vai receber 8 centavos, 10 cotas, 80 centavos e 1.000 cotas, R$ 80. E para finalizar, você pode alugar os seus fundos imobiliários dentro da sua corretora de valores. E essa oportunidade funciona da seguinte maneira: quem tem as cotas pode alugar para outros investidores e em troca vai ganhar uma taxa de aluguel, que é como funciona uma forma mais ou menos de juros. Quem for alugar o fundo pega essas cotas emprestadas para vender, acreditando que o preço ele vai cair e depois recompra mais barato para devolver. O prazo e as taxas elas são definidos no contrato, geralmente de alguns dias até meses, e a taxa ela pode variar de 1 até 10% ao ano ou até um pouquinho a mais dependendo da alta demanda. E os riscos? Para quem empresta, o risco é bem baixo, porque a B3 ela garante a operação com garantias. E mesmo alugando suas cotas, pode ficar super tranquilo que você ainda continua recebendo os seus dividendos normalmente. E agora que você já entendeu o funcionamento de como lucrar com os fundos imobiliários, vamos dar uma analisada no fundo imobiliário GARE11. No dia que eu estou gravando este vídeo, o fundo está custando por volta de R$ 9 e está valendo exatamente o quanto deveria valer. Haja visto que o preço do ativo dividido pelo seu valor patrimonial por cota está igual a 1. Tem uma liquidez diária de R$ 9 milhões e isso mostra o quão fácil seria para vender o ativo e distribuiu 11,43% de dividendos nos últimos 12 meses. É um fundo que pertence à classe de fundos de tijolos. Isso significa que ele investe em imóveis físicos e gera renda com o aluguel dos locais. E distribuiu de dividendos um total de 8 centavos por cada cota no último mês. E possui uma vacância física de 0%. Ou seja, todos os imóveis estão alugados e gerando renda. E aqui eu vou abrir um parênteses, pois não é porque a vacância física está zerada que significa que o fundo está recebendo os aluguéis de todos os seus inquilinos. Pode acontecer de ter inquilino com aluguéis atrasados e prejudicar os que estão pagando direitinho. Por isso, temos que ficar de olho na vacância financeira e muitas vezes podemos ver essa informação no relacionamento com o investidor ou até mesmo nos comunicados que os gestores liberam para a gente lá no final da página dessas plataformas que a gente pode avaliar os indicadores. E se você analisar o dividend yield e a distribuição da participação do lucro, é possível ver que são bem constantes, não há aquela discrepância na distribuição deles. Isso é importante de analisar, pois pode
pode acontecer de um fundo realizar a venda de alguns imóveis e vir a pagar um prêmio bem maior por conta da cota. E isso faz com que o dividend yield cresça absurdamente. Então, nunca tome uma decisão de compra baseada somente em um único indicador. Todos precisam ser avaliados em conjunto. E para finalizar, é um fundo que possui uma diversificação imobiliária e geográfica muito alta, pois possui ao menos um único imóvel em 13 estados e 14 somente em São Paulo. Ou seja, somente em seu portfólio possui 36 imóveis e possui como principais clientes o grupo Pão de Açúcar, Carrefour e o Mateus. E recentemente, os gestores do fundo anunciaram que estão dando uma pisada no freio e realizando uma desalavancagem como estratégia para crescer mais no futuro, com a proposta de vender 10 imóveis de seu portfólio em carteira. Isso poderia gerar um lucro bruto entre 135 a 156 milhões e reduzir a alavancagem do fundo em aproximadamente 355 milhões. E agora que você entendeu em como analisar um fundo imobiliário de uma forma bem simples e direta, eu vou te mostrar o quanto você deveria investir para receber R$2.000 todos os meses de GEAR 11. A nossa meta é de receber R$2.000 todos os meses e hoje, para você conseguir receber todo esse valor mensalmente, você precisaria ter investido uma média de R$217.391. Mas quantas cotas que isso representa? Para a gente conseguir achar o número de cotas necessários para te pagar exatamente os R$2.000, precisaremos encontrar qual é o ponto de ouro dos investimentos, ou também muito conhecido por Magic Number. E o cálculo é bem simples. Basta você pegar a sua meta e dividir pelo dividendo que foi distribuído no último mês. Portanto, R$2.000 dividido por 8 centavos, que foi o valor distribuído por cada cota, daria uma média de 24.048 cotas de GEAR 11, que irão te pagar R$2.000 livres de imposto de renda todos os meses. Mas assim, eu preciso que você entenda que você não precisa investir esse valor todo de uma única vez. Você pode começar com muito pouco dinheiro e, na medida que você for evoluindo profissionalmente e recebendo mais dinheiro, você venha a aportar mais e receber mais dividendos. O jogo do dinheiro, ele começa a mudar nos seus investimentos justamente no momento em que o seu próprio ativo começa a se pagar sozinho. E como que se descobre isso? Basta pegar o valor da cota hoje e dividir pelos proventos. Então seria 9,04 dividido por 8 centavos. E essa divisão resultaria em aproximadamente 113 cotas. Ou seja, 113 cotas estaria te pagando exatamente os R$9 de dividendos, e com esse valor o próprio fundo se auto-reinvestiu. E esse efeito nós chamamos de bola de neve, sendo o mecanismo mais extraordinário dos investimentos da Bolsa de Valores. E o objetivo principal deste vídeo é mostrar para você que não é necessário muito dinheiro para começar a construir patrimônio e receber dividendos todos os meses. E você tem como objetivo investir no segmento imobiliário? Os fundos imobiliários são uma das melhores oportunidades justamente pela acessibilidade financeira e a liquidez dos imóveis. Às vezes você é aquela pessoa que busca construir casas no futuro e viver dos aluguéis dela, e eu realmente torço para que isso aconteça. Mas que tal você começar desde agora, através da Bolsa de Valores, a investir nesse sonho sem ter dor de cabeça com inquilinos, burocracia de cartório e com liquidez incerta? Hoje a Bolsa de Valores está muito mais acessível e democrática, e com poucos cliques você já se torna sócio de grandes imóveis no mercado, sem ficar preso somente a imóveis residenciais. E lembre-se de sempre diversificar o seu dinheiro e nunca investir somente em um ativo. Portanto, tenha metas de curto e de médio prazo para você investir o seu dinheiro na renda fixa, e também tenha metas de longo prazo, como atingir a sua liberdade financeira, para investir em renda variável, como ações, fundos imobiliários, FIAGROS, os ETFs. Assim você desenvolve uma carteira de investimento muito mais robusta para enfrentar os cenários de crises econômicas. Inclusive, se você já investe em fundos imobiliários, aproveite para comentar como está a sua carteira de investimentos hoje e se você investe mais em renda fixa ou em renda variável. Hoje a minha carteira está bem mais dividida e com um foco maior na renda fixa, pois a taxa de juros ainda está muito boa, de 15% ao ano. Isso me ajuda demais a potencializar os meus investimentos. E todos os dividendos que eu recebo, eu já aproveito para reinvestir e aumentar a participação societária em alguns fundos imobiliários e ações, pois quanto maior for a minha quantidade de cotas, maior será o lucro que eu irei receber. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Eu me chamo Guilherme Lisboa e eu te aguardo no próximo conteúdo.